Você já parou para se perguntar como escolher o melhor fundo de logística? Como é que eu vou saber, Léo, entre todos os fundos de logísticas, quais são os melhores para minha carteira? Qual é o que eu devo escolher? Se eu fosse escolher só um hoje, qual que eu escolheria? Esse vídeo vai ser um super poder danado, meu parceiro. Então não perca essa oportunidade de prestar atenção nesse vídeo. Já deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal. Presta atenção no que a gente vai fazer aqui agora. Primeiramente, por que fundo imobiliário de logística, né? O fundo imobiliário de logística, ele tem um setor, ele é de um segmento de galpões logísticos. E esses galpões logísticos normalmente nos dá mais facilidade, mais segurança na hora dos investimentos. Por quê? São nesses galpões logísticos que a gente consegue fazer contrato atípico e vincular grandes períodos de tempo, bons inquilinos, enfim, dá para você fazer galpão industrial, galpão só de estoque mesmo, né? Para Americanas, Casas Bahia, para todas as empresas do varejo em geral. Dá para você fazer renda urbana, um monte de coisa. E aí você fica perdido, porque quando você entra na bolsa de valores lá e vai procurar um fundo imobiliário para você investir, cara, tem mais de 400 fundos imobiliários, né? Eu vou te mostrar aqui o jeito de você triar os seus fundos de logística para você conseguir enxergar só os fundos de logística que você quer, beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai abrir o seu Google, vai digitar fundamentos primeiramente, depois eu vou te ensinar um jeito muito mais simples, muito mais fácil, inclusive com o método 2 em 1 aplicado, tá? Mas presta atenção nisso aqui. O que você vai fazer agora? Você vai clicar aqui em FIs, vai clicar aqui em buscar. Pronto, você tá aqui com todos os FIs da bolsa. Olha lá, o tanto de FI que tá listado na bolsa que tem, né, uma negociabilidade ali. Então a gente vai copiar tudo isso aqui, ó, vamos copiar tudo isso aqui. E aí agora eu vou abrir uma planilha. Então você digita aí, ó, planilha no Google, você vai conseguir abrir a planilha Sheets. Então a gente vai colar aqui agora. E o que a gente acabou de fazer, cara? A gente acabou de pegar uma planilha com todos os dados que a gente precisa para poder separar os fundos de logística. Então a gente vai pegar aqui essa primeira linhazinha, vamos clicar aqui em filtro, criar um filtro. Por quê? Porque agora eu posso filtrar os fundos imobiliários, tá? Para você que acha que eu tô indo rápido, é só voltar o vídeo aí e assistir de novo, beleza? Então, olha só, agora a parte aqui de segmento tem shopping, tem título, que é o fundo de papel, tem híbrido, tem um monte aqui, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai classificar aqui por A a Z e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar só os de logística, ó, laje corporativa, hotel, hospital, híbrido, né? A gente tem um ponto a ser dito aqui, porque o Fundamentos ele não consegue classificar bem direitinho os fundos imobiliários, então tem muitos fundos aqui que são logísticas, mas que estão como híbridos, por exemplo, o New L é logística, o RZAT aqui também é logística, a gente tem alguns outros aqui em cima que também são logística, por exemplo, o BTLG é logística, um dos grandes, né? O ALZR também é logística, o ALZR até se encaixa mais na parte de híbrido, porque também tem laje corporativa, porém tem vários fundos aqui que a gente perderia, né? Perderia nesse modelo aqui de triagem que eu tô te ensinando a fazer, mas como eu quero te ensinar um modelo de triagem mais rápida, justamente para você conseguir dar uma olhada aqui de maneira mais básica em quais são os fundos de logística, depois eu vou te ensinar um jeito mais profissional de olhar isso aqui, ou a gente só vai chegar aqui, vamos excluir todos esses fundos aqui, olha o tanto de fundo aqui que tem híbrido e de laje, 138 fundos, então a gente vai excluir essas linhas selecionadas aqui, vamos excluir todas as linhas que não é logística, então tem mais um monte aqui que não é logística, ó. Título e valor imobiliário são os fundos de CRIs, né, de papel, shopping aqui, residencial, tem um monte de outros também, né, tem um monte de outros, inclusive nesses outros aqui também tem alguns fundos de logística, aí vai ficar aqui só com os fundos que o próprio Fundamentos classifica como logística, beleza? Então fazendo isso aqui, cara, você tem aí 25 fundos de logística para você avaliar. E agora você pode usar as métricas que você quiser, como por exemplo, eu só quero fundo de logística que tem um dividendo yield maior do que 7, por exemplo. Então você já consegue excluir esses três aqui, ó. Vamos excluindo aqui, vamos fazer um filtro básico, porque isso aqui é a análise quantitativa. O que a gente tá fazendo? Análise quantitativa. A gente tá olhando indicativo e tá falando, ó, esse indicativo aqui não serve para mim. Ó, menos de 6 aqui eu não quero. Um PVP menor do que 7 também não quero, que deve ser muito risco. Então a gente vai triando quantitativamente os fundos imobiliários. Depois a gente passa para análise qualitativa, que eu vou te falar nesse vídeo aqui também, beleza? Então vamos lá, ó. Depois que eu selecionei aqui e agora eu só tenho um fundo imobiliário que paga mais de 7%, já tô satisfeito, eu vou selecionar agora o PVP. Vou selecionar do menor para o maior e eu vou excluir todos os que tem o PVP menor do que 0,7. Menor do que 0,7 é muito risco, né? Você tem que, lógico, ler o RI, fazer a análise qualitativa, que pode ser uma oportunidade, mas como eu tô te ensinando aqui de maneira conservadora a analisar esses fundos imobiliários, a gente poderia ser até um pouco mais exigente e olhar só os que tem um PVP acima de 0,9, por exemplo. A gente pegar daqui pra cima, a gente poderia excluir isso aqui. Mas vou excluir aqui até de 0,8 pra cima, justamente para você ter mais fundos imobiliários para você estudar, porque eu quero que você estude esses fundos imobiliários. Então vamos excluir isso aqui. E agora, olha só, já ficamos aqui com 14 fundos imobiliários apenas. Agora a gente vai para liquidez. Por que liquidez é importante, Léo? Porque liquidez, qual que é a maior vantagem dos fundos imobiliários? Uma das maiores vantagens, né? Porque fundo imobiliário tem vantagem pra
pra caramba. Mas qual que é uma das maiores vantagens dos fundos imobiliários quando se compara com a casa, com um apartamento próprio? Como que é? Você coloca um vende aqui nesse apartamento do Luiz, que é alugado, não é meu, vai demorar ali 3, 6, 1 ano pra poder vender. Enquanto no fundo imobiliário você consegue vender na hora que você quiser. Então a gente precisa de um fundo imobiliário que tenha liquidez justamente para que quando a gente queira vender, a gente consiga. E uma liquidez ideal no cenário macroeconômico atual, lógico, isso vai mudando, né? Os alunos do método 2 em 1 conseguem fazer esses cálculos aí e definir. Pô, no momento atual, o ideal seria 500 mil, pelo menos, de liquidez. Então a gente olha aqui, pô, tem esse fundo aqui que tem uma liquidez de 363, a cotação é de 100, ou seja, apenas 3 cotas são vendidas por dia. Se você tem 10 cotas, você vai ter que esperar 3 dias e meio para poder conseguir vender tudo isso. Eu não quero esse tipo de fundo. Para quê? Esse é um risco que eu não preciso correr. Liquidez, ele é um risco que você não precisa correr. Você só corre se você for bobo mesmo. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou excluir dos 14 fundos, 6 fundos e vai embora, ó. Olha aqui, ó. 6 fundos vai embora só por causa da liquidez. E agora eu só tenho liquidez acima de 500 mil. Então eu tenho o HSLG com essa liquidez de 600, tem esse TRBL com 900, enfim. Agora só liquidez boa, até a maior liquidez aqui que é o HGLG com 8 milhões. Agora eu vou para quantidade de imóveis. Poxa, quantidade de imóveis, isso realmente importa, Léo? É lógico que realmente importa. Quanto menos imóveis, mais arriscado é o fundo. Vamos supor que você é contra os fundos imobiliários, você quer construir para alugar e ganhar o seu e receber o seu aluguel como aposentadoria, porque você não acredita muito nos fundos imobiliários. Então você pega seus 300 mil, constrói, entre aspas, né? Não dá isso hoje em dia. Aí você constrói 3 casas, aí você vai conseguir alugar 3 casas ali por R$500, 1.500 de aluguel, beleza? Os fundos imobiliários você conseguiria também a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Você investe seu dinheiro em algo, principalmente se for tijolo, né? Em algo que vai ser um prédio ou um logístico. Aqui a gente tá falando de um galpão logístico. Você vai alugar aquele galpão logístico, o gestor vai fazer isso por você, você vai receber um percentual deste aluguel com base no número de cotas que você tem. Agora imagina, se você tem apenas 3 casas e um inquilino sai, cara, você ficou com 33% da sua receita comprometida, né? Então se você tem ali os R$1.500 e precisa dos R$1.500 para viver, pô, saiu um inquilino, você vai ganhar só 1.000, vai faltar R$500. Mesma coisa nos fundos imobiliários. Se o fundo imobiliário tem só um galpão logístico, se o inquilino sai de lá ou fica inadimplente, resolve não pagar mesmo, o que vai acontecer com o fundo? Não vai pagar mais dividendo. Então, quanto menos imóveis, mais arriscado é. Quanto mais imóveis, mais diversificado é, menos risco ele corre, beleza? Então aqui eu diria para você uma recomendação, né, que você analise muito bem qualitativamente aqueles fundos imobiliários que tem menos de 3 imóveis. Aqui por sorte, como a gente já tá triando desde o dividendo yield, o PVP, a liquidez, a gente já tá selecionando aqui fundos muito bons, muito bons. Esses fundos aqui já são muito bons. Então não tem nenhum aqui que tem menos de 3 imóveis, beleza? Aqui também a gente poderia analisar a vacância. Já dei uma aula gigantesca sobre vacância aqui para vocês. E eu falei para vocês que esses fundos que tem mais imóveis, por exemplo, o VILG que tem 15, o HGLG que tem 25, pô, eles têm mais vacância mesmo, né? É ilusão você pensar que durante 35 anos da sua vida, 50 anos da sua vida, porque eu quero que você comece a investir o quanto antes. Se você não investe, eu quero que você comece a investir através deste vídeo. Você vai continuar investindo pro resto da sua vida até você falecer e vai deixar um patrimônio milionário, talvez bilionário para algumas pessoas aí, para suas gerações. Você não vai parar de investir. É ilusão sua você pensar que durante todo esse período de investimento, você não vai ter uma vacância nos seus fundos. É ilusão você pensar, o tiozinho da casa, é ilusão você pensar que nessas 3 casas que você alugou, nunca nenhum inquilino vai sair, vai morar 80 anos lá, todos os mesmos inquilinos, vai morar lá durante 80 anos. É ilusão você pensar isso. Vai ter vacância. Em algum momento vai ter inadimplência. Você tem que reagir bem a isso. E agora qual que seria a parte final aqui, né? A parte final seria eu abrir esses fundos imobiliários e dar uma lida no RI para eu ver qual é o relatório que mais me convence. Porque, por exemplo, o HSLG, ele tá mais descontado e o VILG também tá mais descontado, tá com PVP abaixo de 1. Se você não sabe o que é PVP, eu já deixei um vídeo aqui explicando os principais indicativos dos fundos imobiliários. Então lá você vai aprender o que é PVP. Pô, aqui o PVP tá descontado, os PVP estão muito próximo de 1, né? Tirando aqui o XPLG, que, pô, uma baita oportunidade aqui na minha opinião, esses preços que estão hoje, pô, a gente teve a oportunidade de comprar ele abaixo de R$100, agora já tá 103. Se você estivesse acompanhando o canal, há um mês atrás, por exemplo, eu já tava falando sobre o XPLG, né? Se você teve a oportunidade de assistir o vídeo aí, dar uma analisada no ativo e comprar, já teria uma valorização boa aí no ativo, né? Olha aí, só nos últimos 5 dias já valorizou 2,59%. Nos últimos, desde 21 de março até agora, já valorizou 6%, cara. Então não faz sentido, literalmente não faz sentido você não acompanhar esse canal. Você tem que clicar no botãozinho de se inscrever, tem que clicar no botãozinho do like, pro YouTube entender que você gosta dos conteúdos aqui e fazer os conteúdos aparecer lá na sua página inicial do YouTube. Você sempre vê, vai ter vídeo todos os dias aqui no canal, exceto um dia domingo, que é dia do Papai do Céu, mas todos os outros dias terão vídeo aqui e você vai ter a oportunidade de aprender muita coisa braba. Por exemplo, isso aqui que eu tô te ensinando. Isso aqui que eu tô te ensinando, se você aprende a fazer, você não cai mais em armadilha. Você tá vendo que você não vai, mesmo que você não saiba
analisar. Olha só, mesmo que você não entrou no método 2 em 1, você não sabe analisar. Você vai lá e compra uma cota de cada dessas aqui. Cara, você vai errar, né? Já tô adiantando aqui, você vai errar, você não vai estar fazendo certo, mas a sua chance de sair abaixo da média é bem menor. Só porque você passou filtro, tá vendo tanto que é difícil? Só porque você passou filtro, cara. Só porque você passou filtro. Eu tô te ensinando esses filtros aqui. Então qual seria o próximo passo agora, né? Antes de eu te ensinar a cereja do bolo aqui, cara. Nossa, vai ser brabo. Olha só, eu ia pegar aqui o primeiro fundo imobiliário aqui, não tá ranqueado esse fundo imobiliário por qualidade, né? No método 2 em 1 eu ensino você a fazer um ranking por qualidade. E aí aqui, ó, por exemplo, você ia pegar HSLG, você vai entrar no Google, digita HSLG11RI. E aí você vai entrar no RI do fundo aqui, ó. Você vai entrar no site do fundo. Aí você desce aqui em central de resultados e cada site é diferente, né? Vou até te mostrar um segundo site só pra você ver como que é o segundo também. Aí você vem em relatório gerencial e baixo o relatório de junho. Aí aqui é o gestor conversando com você o que aconteceu em junho, beleza? Você vai ler aqui pra você entender o que o fundo faz, quanto que o fundo tá ganhando, qual que é o fluxo de caixa do fundo, quanto que ele tem de reserva, quanto que ele tá distribuindo, se o FFO yield é o mesmo do dividendo yield, se o quanto chega de caixa é tudo que ele tá distribuindo ou não, se ele tá fazendo guarda de reserva, enfim. Aqui você lê o relatório, beleza? Vou te mostrar um outro aqui, por exemplo, o segundo, TRBL. Como que seria? Mesma coisa, você digita TRBL no Google, TRBL11RI. RI do que, Léo? RI de relação com investidores. Aí você entra lá no site, ó, TRBL. Você viu que é totalmente diferente o site? Por quê? Porque cada site, cada fundo faz do jeito que quiser, né? Então aqui quando a gente entra, a gente já tem algumas informações. Aqui tem arquivos, ó, arquivos de históricos, enfim. E aqui em cima, ó, você vai ver dados e análise. Tá vendo que tanto que esse aqui é mais difícil, aquele outro é mais fácil, né? Então dados e análise, a gente clica aqui em dados e análise. E aí, você que não sabe, que nunca entrou, eu também nunca entrei em alguns sites de alguns fundos. Tem alguns fundos novos que vão aparecendo no método 2 em 1, que eu tenho que estudar eles pra ver se é oportunidade ou não. E pô, eu nunca entrei no site, então eu tenho que dar uma analisada mesmo, eu tenho que dar uma fuçada, tá? Aí eu cliquei aqui em dados e análise, vou em relatórios, e agora em relatórios eu procuro aqui qual que é o que eu quero, ó, TRBL. Então eu clico aqui, ó, relatório gerencial de julho. Então clico aqui, saiba mais, e aqui tá o relatório também, beleza? Então a mesma coisa, você vai ler do mesmo jeito que você leu aqui o HSLG, você vai ler o TRBL. E aí, meu parceiro, como você tá analisando só logística, que esse é o intuito desse vídeo, você tá analisando só logística, cara, você vai ter muito dado para comparar. Então você vai ver, por exemplo, o quanto que o TRBL tá fazendo para poder resolver os problemas que ele tem, se tiver algum problema, o quanto que ele tá tendo de receita. Pô, eu tenho 5 imóveis, tenho uma receita de 10 milhões. Aí o HSLG tem 5 imóveis, tem uma receita de 8 milhões. Pô, então será que o TRBL é melhor? Pô, você tem que ficar comparando um com o outro. E aí você vai fazer do mesmo jeito aqui, vai ler todos os relatórios. No caso aqui foram 3, 6, 7, 8. 8 relatórios. Sabe quanto tempo você economizou da sua vida só para passar filtros básicos? Sabe quanto tempo você economizou da sua vida? Eu hoje gasto em média 15 minutos para ler um relatório, tá? 15, 10 minutos. Se for um relatório muito conhecido, como por exemplo o HGLG, o XPLG, o HSLG, são relatórios muito conhecidos por mim. Então eu já sei praticamente tudo do relatório. E aí eu só entro ali, vejo as atualizações, 5 minutos eu termino. Mas vamos supor que você demore aí 15 a 20 minutos para ler um RI. Pô, aqui lendo 8, você vai gastar 160 minutos. Dá pra você fazer isso aí no mês, né? Dá pra você fazer isso aí tranquilo no mês. Se você tira aqui 160 minutos, dividido por 30 dias, cara, são 5 minutos e meio praticamente por dia. 5 minutos e meio! 5 minutos e meio, o cara arruma desculpa pra mim falando que não consegue ler isso aqui, que não consegue acertar o fundo imobiliário, que não consegue ler. Ah não, aí é palhaçada, né? Só que eu vou economizar ainda mais um tempo da sua vida, porque aqui a gente já economizou, caramba, tinha 400 fundos, a gente já economizou aqui pra 5 minutos por dia. Tem uma outra maneira de você economizar ainda mais seu tempo. Olha só, em breve essa plataforma aqui vai estar disponível pra você, tá? A gente tá montando, tô conversando com a equipe dos desenvolvedores pra deixar do jeitinho que eu quero aqui, justamente pra poder ficar muito útil pra você. Vai ter notificação, vai ter um monte de coisa, cara. Isso aqui literalmente vai ser algo que não existe no mercado, não existe. Olha que loucura. Aqui na parte do método 2 em 1, essa planilha aqui já é automática, ela atualiza aqui de 30 em 30 minutos, a gente tá tentando inclusive fazer com que atualize mais rápido, mas normalmente as informações são mandadas para B3, é nesse intervalo aí, mais ou menos, que a gente consegue puxar isso de lá, né? E aqui você já consegue colocar os seus filtros. Você coloca os seus filtros e aparece a planilha filtrada com a aplicação do método 2 em 1. Para você que não entende o que é o método 2 em 1, é a fórmula que eu criei para fazer investimentos imobiliários. Eu trouxe lá dos Estados Unidos, só que lá nos Estados Unidos são rates, então funciona um pouquinho diferente dos fundos imobiliários aqui. O Joel, que é esse cara aqui desse livrinho azul, a fórmula mágica de bater o mercado de ações, usava muito isso lá nos Estados Unidos, só que usava earning yield alterado, são alguns outros indicativos que a gente não usa muito aqui no Brasil. Então eu dei uma adaptada nessa fórmula para trazer isso aqui pro Brasil e aplicar em fundos imobiliários. Dá para aplicar em ação também, só que em ação tem um outro jeito que a geração de dividendos aplica, que é mais vantajoso. Nos fundos imobiliários, o método 2 em 1 deu muito certo. Deu muito certo os fundos imobiliários. Por quê? E por isso que eu chamei de método 2 em 1. Valorização de cota e dividendos. Você não vai receber só com valorização de
cota e nem só com dividendos. Você vai receber através do método 2 em 1, que é vinculando os dois. E aí aqui já passa o filtro automático para você. Então aqui você pode digitar, Léo, eu quero só com 8%, eu quero só fundo imobiliário que tem 8% de dividendo. Léo, eu quero fundo imobiliário que só tem 8% de dividendo. Ali a gente colocou a liquidez de 500 mil mesmo, né? Eu coloquei uma vacância máxima aqui de 30%. Aí o PVP, lá a gente limitou de 0,8 para cima, né? De 0,8 para cima. O PVP máximo aqui de 1,05. E aqui é só clicar filtrar, meu parceiro, que já vai aparecer aqui todos os fundos que tem e obedecem tudo isso aqui. Só que aí, tá vendo que apareceu Fiagro, fundo de papel, de laje e tal? Você vai conseguir vir aqui em segmentos e adicionar qual o segmento que você quer. Eu quero estudar só os de logísticas. Então, beleza. Fui lá, clico aqui, só de logística agora. E olha só, apareceu alguns fundos aqui que não aparecia lá no fundamento. Por quê? Porque aqui eu manualmente fui um por um e ressegmentei esses fundos. Abri o relatório, li o relatório, falei, esse fundo híbrido aqui, ele é de logística, na verdade. E aí agora você tem mais oportunidades. Você viu aqui que ficou 9 fundos imobiliários pra você estudar? 9 fundos imobiliários pra você estudar. E aqui, meu parceiro, já tá aplicado o método 2 em 1. Então aqui, literalmente, quantitativamente, o HSLG tá no rank 1 mesmo. Ele é o primeiro que você tem que ler. Depois veio o RBVA, depois veio o VILG. Se a gente colocar aqui um dividendo de 7%, como a gente usou lá naquele exemplo, e colocar filtrar, vai aparecer aqui os fundos que apareceram lá também. Por exemplo, o HGLG. O BTLG não tinha aparecido lá, né? Porque estava classificado como híbrido, mas ele é um de um logística. Tá aqui o TRLB, que aqui na planilha que a gente montou seria o segundo a ler, né? Só que na verdade ele tá lá na 8ª posição do método 2 em 1, então você não ia ler ele primeiro, você ia ler primeiro o HSLG e o RBVA. E aqui deu uma facilitada para você, olha só. O HSLG é só você clicar nesse fundo, já vai abrir o fundos.net, você já consegue baixar o relatório. Todos, você é só clicar, ó, RBVA, abriu o fundos.net aqui, você já consegue baixar também o fato relevante, já consegue baixar também o relatório. Esse aqui é o site onde os fundos mandam todos os documentos para a CVM. Então você vai ter todos os seus sites aqui e ainda tem uma função braba pra caramba, que eu tô aí brigando com o desenvolvedor pra gente conseguir resolver isso aqui e você ser totalmente atendido. Por exemplo, você tá vendo que eu marquei aqui uma estrelinha? São os meus favoritos. Então o XPLG eu tenho na carteira, eu marquei ele aqui como favorito. Se eu clico aqui, ó, em mostrar e apenas favoritos e coloco apenas favoritos, apareceu aqui XPLG. Só esse aqui, né, que apareceu porque tá em logística. Se eu tiro aqui e clico em filtrar de novo, olha lá, todos os meus favoritos. E tudo que eu marcar de favorito vai aparecer notificação pra você. Em breve a gente vai atualizar isso aqui e vai aparecer notificações pra você. Então vai aparecer aqui um sininho. O RZTR lançou um novo fato relevante. Clica aqui pra você ler. Larga de preguiça. Vai ler o relatório e tal. Então vai ser uma plataforma que vai te ajudar a investir profissionalmente em fundos imobiliários. Ainda não tá disponível. Quando ficar disponível, avisarei no Instagram, avisarei aqui no YouTube. Então se você quer ter acesso a um tipo de plataforma dessa, que não existe hoje em dia, né, pô? Hoje a gente não tem tanto suporte assim para investimento em fundo imobiliário. E é algo que vem crescendo pra caramba aqui no Brasil, pô. De 2019, que tinha 200 mil investidores em fundos imobiliários, hoje é 2024, 5 anos depois já tem 2 milhões e 700. Pô, cresceu mais de 10 vezes. Se você entra agora, você ainda será pioneiro nisso, né? E sem sombra de dúvidas, é um tipo de ativo que faz correlação negativa entre si mesmo, faz correlação negativa com outros pontos, tem que estar na sua carteira, e é por isso que ele faz parte do Kraken. O R do Kraken, que é o meu método de alocação, é REITs. Eu usei uma licença poética, não é que eu invisto lá fora, nos fundos imobiliários lá de fora, mas é só para mostrar que eu invisto em setor imobiliário, aqui no Brasil, através de fundos imobiliários, 25% da carteira pelo menos. Então, voltando aqui para a planilha, poxa, o que eu não posso deixar de falar para você é que você estude o HSLG, né? Porque tanto aqui nessa planilha que a gente fez, quanto na planilha aqui do método 2 em 1, ele aparece em primeiro lugar. Não é indicativo de compra. Apenas a análise quantitativa não é indicativo de compra. O que você tem que fazer para ver se você tem que comprar mesmo ou não? Ler o relatório gerencial, o qualitativo, tá? O qualitativo que vai mostrar se você tem que comprar ou não. Já fiz várias análises de relatório aqui, se você quiser pegar alguns exemplos, é só entrar no canal, dar olhadas aí nos vídeos que eu já li relatório pra caramba, tá? Então procura aí, digita geração de dividendos HSLG, provavelmente você vai achar um vídeo aí lendo um relatório. Espero que você tenha gostado desse super poder que eu te dei, cara. Isso aqui é um super poder, de verdade. Se eu tivesse acesso a isso aqui há uns 4 anos atrás, cara, eu investiria muito melhor do que eu investi lá 4 anos atrás. Hoje, com uma experiência muito maior, que eu criei alguns métodos depois de perder muito dinheiro, hoje eu invisto muito melhor do que 4 anos atrás. E eu tô corrigindo erros lá de 4 anos atrás. Você não precisa, daqui 4 anos na frente, ficar corrigindo o erro de hoje. Você já pode começar com a experiência do Léo de 4, 5 anos investindo. Então, não vacila, meu parceiro. Não vacila. Use as ferramentas e os vídeos aqui ao seu favor, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, que será excepcional.